Roberto, na verdade, o problema de Mineiros não é diferente das demais unidades dos Correios. Mas o nosso companheiro Eliseu, que é o secretário-geral do sindicato, esteve lá exatamente para acompanhar uma reclamação dos trabalhadores. Porque Mineiros tem uma realidade muito, digamos assim, um pouco diferente das demais, e constantemente é um grave problema ali de acumulação de objetos. E na verdade é uma agência que não sofre, ela não sofre uma composição de estrutura para poder dar guarida ou dar sustentação ao trabalho dos servidores ali. Então Eliseu se deslocou de Goiânia e foi para lá para poder tratar desse assunto e outras questões que estavam na agenda de se tratar. Chegando ali, né, infelizmente, ele já foi abordado, né, pelos meliantes que estavam na agência. Eles entraram, renderam todos os trabalhadores, estavam ali, quase 30 trabalhadores estavam na agência já, né? E quando ele chegou, que foi recepcionado pelo gerente da agência, só disse para ele, e falou, olha, entre e aguarde ali um momento. E nesse aguarde um momento, os meliantes abordaram dizendo para ele que era um assalto que estava acontecendo. E ali eles esperaram todos os acontecimentos, assim, todo o procedimento, que existe um cofre de retardo, né, até que o cofre se abra, e ali os meliantes levaram 200 mil reais da agência. Menos mal do ponto de vista que não teve nada com nossos companheiros, né? Mas não deixa de ficar o trauma, né? Aquela consequência que a pessoa fica atemorizada, psicologicamente fica totalmente abalada, por mais, digamos assim, que correu, digamos, tudo bem do ponto de vista de não ser afetados, né? Ele disse que os meliantes citavam muito dizendo que não queria nada dos trabalhadores, e simplesmente queria os cofres dos Correios. E além de alegar, disse até para o próprio Eliseu, diz, olha, não fique preocupado, que o seu carro vai ser abandonado nessa cidade mesmo, então nós não queremos nada de vocês. Graças a Deus correu, de certa forma, tudo bem nesse ponto de vista, né? Mas é lamentável esse fato que ocorre, a gente não está livre de consequências como essa em lugar nenhum, mas é um ponto grave. E eu quero aproveitar aqui e dizer para vocês o seguinte, o único estado que se preocupou e foi, assim, que se empenhou no ponto de vista de buscar um mínimo de segurança nas agências dos Correios, que isso não só resguarda os trabalhadores, mas também a própria pessoa que usa ali dos Correios, né? Que vão ali e estão correndo risco. Desde quando instituiu o banco, em 2003, que instituiu o Banco Postal, né, essa realidade começou a ficar complicada. Na região norte nossa daqui, principalmente, eram as agências que eram mais atacadas nesse processo. Nós conseguimos, o sindicato entrou com ação judicial, conseguimos colocar vigilantes nas agências e também a porta giratória. Então, todas as agências do estado de Goiás têm esses aparatos para poder, no mínimo, dar um mínimo de segurança para os trabalhadores e também para a sociedade, né? A gente sabe que mesmo assim ainda ocorrem alguns fatos, mas diminuiu 90% dos fatos que ocorreram no estado de Goiás. Foi lamentável o que aconteceu ali, a gente, né, espera que isso não venha a ocorrer, né? Mas se caso ocorra, né, que realmente a gente esteja resguardados, que Deus nos ajude e nos coloque na condição, né, de não sermos afetados por essa consequência. Notícia publicada pelo Valor Econômico traz: Boeing propõe ter 90% de empresa de aviação comercial da Embraer. O projeto que a Boeing apresentou ao governo na semana passada prevê que a gigante americana de aviação controlaria de 80% a 90% de uma nova empresa que receberia toda a área de aviação comercial da Embraer, tanto de jatos regionais quanto executivos, etc, etc, etc. O desenho agradou ao governo. A gente fica aqui se perguntando, o governo brasileiro investe 10, 20, 30 anos em pesquisa, atinge um nível de reconhecimento internacional, como é o caso do pré-sal, que foi a tecnologia desenvolvida para extrair o petróleo lá do fundo do mar e para que ele fosse economicamente viável, e a entrega tudo isso. E agora a Embraer, que é o mesmo caso. 10, 20, 30 anos de pesquisa, a empresa é respeitada internacionalmente, e é um negócio tão ruim que a Boeing, que é só 90% do negócio, né? A gente volta a falar sobre essa questão econômica, mas eu quero perguntar ao Exiraldo Vieira, que é do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios. Exiraldo, qual foi como está as condições de trabalho dos trabalhadores dos Correios lá em Mineiros? Qual é a realidade que o sindicato encontrou lá? Mineiros que é de Goiás, né? Mineiros de Goiás. Então, Roberto, assim, é uma condição, como eu já comecei a citar no momento anterior, que é uma situação complicada. É o que eu falei, nós não temos desde 2011 contratação de trabalhadores, não tem concurso público.
né? E o fato é que aquela região é uma região que ela concentra muito número de objetos, de transação de objetos. Né? E sempre que Falta gente para trabalhar lá? falta gente para trabalhar, né? Já foi levantado o índice lá de quantidade de trabalhadores. Quantos trabalhadores Pelo são menos hoje necessários? tem em torno de 7 a 10 trabalhadores teriam que estar ali trabalhando para ajudar a escoar, Então o pessoal está sobrecarregado lá hoje. totalmente sobrecarregado. Quando se faz ali aquela operação rápida, que você vai lá, enxuga gelo e a situação volta novamente a acontecer. Essa é a realidade dos E trabalhadores. isso para o usuário dos Correios, o que ocorre? Por exemplo, pode ocorrer atraso na entrega da encomenda? Ocorre atraso, aborrecimento da sociedade, a má prestação de serviço, a qualidade péssima do trabalho essencial, como colocou a técnica de EES, que é uma prestação de serviço essencial para a sociedade, né? Por quê? Porque você, dos mais lugares dos longínquos, você quer receber sua correspondência, sua comunicação, a sua fatura, né? Que é presente ali, teria que estar presente, os Correios em todo momento teriam que estar presentes na sociedade. Que a Isso importância causa... social dos Correios estaria nisso também, né? Em manter a mesma qualidade que os Correios faz nos grandes centros, que são lucrativos, manter a mesma qualidade, porque lá na ponta, lá no interiorzinho, a pessoa também é um cidadão brasileiro e merece receber o mesmo tratamento. Seria por aí também? Perfeitamente. Isso é um papel do Estado fazer isso. Por isso foi bem colocado aqui que as empresas privadas, por exemplo, não teriam interesse, talvez nem a obrigação de cumprir esse papel. E aí a importância de você não privatizar uma empresa, porque ela vai alcançar esses lugares longínquos. Para você ter noção, né, as pessoas de baixa renda, muitas pessoas não sabem, que teriam o direito, inclusive, daquela chamada carta social, que ela vale 1 centavo, que deveria ser assistida às pessoas de baixa renda. E isso não é colocado. Todo mundo paga o mesmo valor, que hoje está em torno de 1,30, 1,20, 1,30 uma correspondência. Né? Isso não é colocado. Né? E o fundamento da questão dos Correios não se parte só pelo princípio da questão da correspondência, além do sigilo dela. Né? Mas tem a universalização. Tem vários tipos de serviços, por exemplo, que o Correio presta. Não só internamente, mas também tem um papel fundamental vamos dizer assim, não só o transporte, mas ela transpõe ao nosso núcleo, que é o Brasil. Né? Ela faz um aporte muito importante internacionalmente falando, além de ser respeitada. O Correio, por exemplo, Roberto, ela entrega leite materno, ela entrega livros, ela... Leite materno eu não sabia. Pois é. Para mim é uma novidade. Eu acho que também os nossos ouvintes internautas não imaginavam. O Correio faz entregas até de leite materno? Leite materno, Enem... Né? O Correio tem um papel extremamente fundamental, estratégico, inclusive de soberania nacional. Tá? A própria segurança está pautada aos Correios. Aonde se fala, onde tem pessoas para ser alcançadas por essa gama, o Correio está ali presente. E não importa se é de barco, se é de burro, se é de tartaruga, mas o Correio está presente. Essa camisinha amarela que você vê, ela está presente em toda parte do país, fazendo os menores a maiores papéis fundamentais. Então aqui, eu citei algumas coisas importantes aqui que foram colocadas. Mas o governo tem a intenção de quê? É desmontar essa empresa. Por quê? Agora, por que querem desmontar essa empresa? Porque é uma empresa que não somente dá lucro, mas ela tem uma plataforma extraordinária para poder fazer esse papel fundamental em todos os aspectos. Né? Ela tem hoje, conta com 5.570 agências, né, espalhadas por todo esse país para poder prestar esse serviço fundamental para a sociedade. Mesmo com toda essa gama, o governo tem a intenção de desmontar. Né? Assim, Roberto, eu não sei se eu poderia buscar um pouco aqui, entrar numa questão, que nós estamos tratando de Correio, mas uma questão fundamental que foi falado aqui pela técnica de EES e o Dom, né, falando sobre a questão de desmonte. Na verdade, é um conjunto de situações. Na verdade, tudo está interligado. Quando você privatiza uma previdência social, que aí a gente sabe dos interesses da privatização, o Globo hoje é dona da maior empresa de previdência privada, aí você chama vai uma pessoa, né, eles não gostam de ser chamado de trambiqueiro, mas infelizmente eu tenho que usar esse termo, vai numa rede nacional, acolhido pelo seu Silvio Santos, que tem 87 anos, que não depende dessa previdência social, por exemplo, e vai noticiar lá que se não fizer uma reforma ou a desforma, né, ela não vai se sustentar, não vai ter dinheiro para pagar, que é uma mentira deslavada. E bem colocou aqui a técnica de ES, colocando as condições, que é exatamente o desemprego gera todo esse déficit. Outro fator que é importante,
as empresas maiores desse país estão devendo 900 bilhões de reais para a Previdência, e o governo não vai em cima dessas empresas para poder repatriar essa dívida para a Previdência. Então a gente entende que não é um déficit da Previdência, é a má gestão. Né? Recentemente a gente ouviu o Alckmin fazer uma entrevista, ele falou que o problema era problema financeiro. A repórter de imediato falou, não é problema financeiro, o Brasil é rico, o problema é questão de gestão, que nós não temos uma administração que compete a estar administrando. E isso nós vimos a diferença quando o nosso ex-presidente Lula, em 2002, a situação que estava o país, ele colocou numa situação totalmente diferente. Né? Mostrou que o investimento naquelas pessoas lá carentes, que o povo que são de carências, de maior carência, tem que fazer parte desse bojo, tem que fazer parte dessa ideia de fazer com que o país cresça, para evitar tudo isso. O investimento que quando tinha lá um déficit de quase 15 milhões de pessoas que estavam desempregadas, o governo Lula levou de 4,5% dessa realidade. O que é que significa esse 4,5%? Significa que está zerado, porque tem tipo de mão de obra qualificada que não que tem que, às vezes, tem que exportar essa mão de obra. Então, o índice foi zerado no país. Nós colocamos numa condição perfeita. Então, assim, a gente vê toda essa situação, né? E aí a gente fica assim, estarrecido. Aonde é que quer chegar esse povo? Hoje nós estamos de 4 para os Estados Unidos. O povo hoje está de 4, não está mais. Se o povo não levantar, como diz o Dom, não levantar e não reagir agora, aí vai deitar, porque aí não tem condição mais, não vai estar morto na situação como essa. Então, assim, eu queria fazer essa pincelada aqui e mostrar o quão é importante. Essas empresas são fundamentais. Nós temos aqui fortalecer essas empresas. É Petrobras, é Banco do Brasil, é Caixa Federal. E o que mais eu fico assim, eu vejo assim, quando no governo Lula, na presidente Dilma, né, essas instituições foram fortalecidas. Não ocorreu reforma nenhuma, nem trabalhista, nem da Previdência. Teve alguns ajustes que fez fortalecer, muito pelo contrário, a instituição, que prova que hoje não existe déficit na Previdência Social. Então, assim, é importante